Boa parte dessas histórias aí eu vivi pessoalmente, estudo, acompanho, promovo, junto ultimamente com o Fernando, a história oral dessa cidade. Canaã vai poder, se alguém quiser fazer uma tese daqui a 100 anos e saber como é que as pessoas viviam e pensavam, vai ouvir a pessoa, né, dizendo de onde veio, o que fazia, o que passou. Né? Eu, Chica, saí daqui aos 18 anos sem nunca ter visto um avião, porque um não nativo, mas morador de uma família de Canaã ia para Belo Horizonte, eu tinha irmãos lá, eu vi o avião na hora de entrar. Hoje os meninos, as pessoas às vezes dizem assim, eu tenho medo, né? Parece que existia uma coisa de época que se você dissesse que não ia ser tabaré, besta, tem medo. Eu tive que entrar num avião com medo, com medo ou sem medo, e fui passando em Pedra Azul, Montes Claros, cheguei em Belo Horizonte, fiquei um ano na casa do meu irmão. Foi um ano muito rico, foi o pré-64, o ano de 63, eu ouvia muito as rádios. Tem debate que hoje não tem no Brasil, tinha nas rádios. Brizola falando, grandes cronistas lendo coisas, debates assim. E como faltava água em Belo Horizonte, eu chegava do colégio, um recado na casa lá do meu irmão deles, dizendo, hoje é dia de virar a noite trocando a mangueira de um túnel para o outro. Eram 4 túneis caindo devagarinho. Aí eu tinha que ficar, para não hora que enchesse, mudar, e eu ficava ouvindo muito esses debates. Né? Não sei porquê, eu acho que às vezes eu vejo muito jovem pouco reflexivo, eu não sei o que me dava na cabeça, que eu só sei que ia ter um encontro lá, que João Goulart ia, que Darcy Ribeiro ia estar, e eu fui sozinho. Eu não nasci com chip de orientação, eu me perco até em Canaã, mas eu sei que eu arranjei um jeito lá e fui assistir. Vi Darcy Ribeiro falando em 63. Meu irmão me disse, olha, vai ter um debate na Escola de Direito, quem vai falar é Nelson Hungria, talvez o maior criminalista brasileiro, foi presidente do Supremo. Eu fui lá, todo sem jeito, mas assisti e tive alguma motivação. Queria muito passar, apesar de não ter os jovens quem foi que falou, menos de Marcelo, de 29, mas eu tinha um elo com a vida, um interesse. Foi lá que eu encontrei na casa do meu irmão Gabriela Carva Canela, o livro de Jorge Amado, que eu não tinha encontrado aqui, e um que é mais político, chamado Subterrâneos da Liberdade, que ele fala da militância, etc. Bom, de lá eu consegui um trabalho na cidade de Três Rios, no interior do Rio, de trabalhar numa fábrica de vagões. Eu cheguei mais ou menos em janeiro, em 31 de março, estoura um golpe, e Juiz de Fora está aqui, o Rio de Janeiro está aqui, eu estava no meio. Se tivesse embate, eu ia estar no lugar do confronto, se João lá tivesse reagido. Fui para o Rio. Há um dia uma pessoa que não é daqui, mas a família morou muitos tios dele, o próprio pai e mãe, Nobile Bulhões, sobrinho de seu Francisco, me encontra no Calabouço. Para quem não sabe o que é Calabouço, é um restaurante que Getúlio criou na capital federal para estudantes de qualquer lugar do Brasil, pobre, que chegasse lá. O trabalho que eu consegui lá, os meus colegas eram todos de minha idade. Você sabe do Calabouço? Não, a gente quase não paga nada. Você é estudante, fui comer no Calabouço. Né? É o restaurante central do estudante, conhecido como Calabouço. E um dia Nobile me encontrou e disse, ô Zilton, tem um grupo de jovens ali na Casa do Estudante do Brasil que reúne todo domingo para aprender a falar em público. E eu era o cara mais acanhado, mais tímido, Eu resolvi ir, e ele não foi. Aí eu sentei no fundo, não conheço ninguém, não sei falar. Rapaz, quando todo mundo falou, um colega lá do Piauí,
disse, agora nós queríamos ouvir o colega. Aí faltou terra no pé. O que eu faço? Eu contei muito isso na sala de aula. Eu fui começar a dizer assim, olha, eu não vim preparado, tal. O outro do Ceará disse, fala isso mesmo, mas fala lá na frente. Aí eu tive que eu dizer para os meninos, só tinha duas saídas para mim, ou ir ou dizer, eu sou tão besta que não sei nem levantar para ir lá na frente, o jeito que teve foi ir. Bom, eu fiquei 2 anos no clube de oratória, que chamava Clube de Oratória Demóstenes. Demóstenes foi o grande orador grego, que dizia que para aprender a falar são necessárias 3 coisas: falar, falar e falar. Então esse era o princípio, por isso que me mandaram ir para frente, porque o primeiro momento é quebrar o impacto. Eu fui, então, comer no restaurante do estudante, que a ditadura queria fechar. Na minha época, parece que era em torno de 7, 8 mil estudantes, secundaristas e universitários que comiam. E ver a ditadura querendo fechar, era uma agressão tão grande contra pessoas que precisavam daquele restaurante para manter-se estudando, e o clube de oratória, onde eu me tornei desenvolto para fazer o que eu estou fazendo aqui, falar. E também foi minha universidade. Eu saí daqui, fiz o primeiro ano científico em Belo Horizonte, fiz uma parte em Três Rios e concluí no Rio. Voltei para a Bahia, enfucado com o Fernando, que ele disse, em Minas tem faculdade na cidade de Teófilo Otoni, você fica em Conquista, vai ser professor. Tu é doido, pô, eu sou professor que eu nunca... Não, bora. Como eu tinha já adquirido essa cancha, eu voltei, fomos estudar. Eu nunca pisei na universidade, nunca. Estudava, morava em Conquista e ia estudar o primeiro ano em Belo Horizonte. Aí no final do ano me chamaram para vir para aqui. Eu vim e ia estudar daqui em Teófilo Otoni, assumindo a responsabilidade de fazer as provas do curso de pedagogia. Então eu não tive o que muitos aqui tiveram, estudaram em São Lázaro, ou se estuda na UESB, gente que teve muito mais lastro. Por isso eu estou falando isso para mandar um recado para essa juventude. Por isso que me impressiona a pessoa ir para a universidade. Não é que a universidade é tudo e nem só quem é da universidade, pelo que Chica me falou. Ela não teve também, Não é que é só a universidade, mas quem tem a oportunidade, na minha leitura, tem mais responsabilidade para com os outros que não tiveram. Entendeu? Você volta para aqui, para ser professor, para ser veterinário, e não contribui para tirar as coisas. Marcelo, outro exemplo. E não tem esse negócio, só quem é muito pobre, que passou. É claro, a gente quando dá o exemplo de Lula, de que viu a fome, é uma coisa, mas quem, independentemente de ter passado, tem que ter responsabilidade. Senão, é como se não justificasse a vida. Paulo Freire dizia, olha, o que nos hominiza, o que nos torna ser humano, é a inteligência, é a capacidade de intervir. Porque a planta e os animais nascem, crescem, reproduzem e morrem. O único ser que tem possibilidade de consciência de nascer e crescer, ele diz, o que vale a vida se não for para você contribuir, para você ajudar a transformar? Esse compromisso eu estabeleci comigo mesmo, entendeu? Eu me lembro que dinheiro era coisa que não passava na minha cabeça. Voltei do Rio, vim para aqui, para casa de minha mãe e meu pai. Tem gente aí querendo fazer admissão. Aí fui dar um curso de 1 mês, dentro do que eu podia contribuir. Eu encontro muito deles aí, puxa, aquele negócio. No ano seguinte, voltei, tornei a fazer isso. Aí quando eu vim para cá, disse, você vai ser responsável pelo curso de contabilidade à noite, ajudar a professora Noemi na direção do ginásio, que era onde tinha mais gente. Por que não ter um curso ginasial à noite?
Aí fundamos, no ano que eu voltei, já no ano seguinte, quer dizer, no ano que eu voltei, em final de 68, 69, a gente botou o curso ginasial à noite. Edmir estudou, João Pedro estudou, Dona Aida estudou, Dona Lília. Se for lembrar só de adultos aqui para vocês, que saíram de casa e foram para... Josafá estudou, virou depois a salvação do curso de contabilidade, porque ele entendia de contabilidade como comerciante, como funcionário público. Então, essa coisa de ajudar a ver a cidade. O pai de Júnior aqui chegou a entrar no ginásio. Tem uns que não chegaram até o fim, mas a gente contagiou tanto, né, que Dona Damares, a mãe de Ruiter, Manel. Hein? Manel, Nel também. Seu Nel, que muitos que tem aí. Toda vez que eu chego numa barraca, que um jovem lá em Salvador, eu chego, que é patrão? Patrão. Por que patrão? Se você chegar na barraca, negro, vão te chamar de patrão, você está repetindo uma coisa que a escrava idosa, ou a escravizada idosa, tinha que chamar a menina que nasceu de sinhazinha e o menino de senhorzinho. Né? Você quer falar minha profissão? Me chama de professor. Me chama de senhor. Você não sabe quem sou eu sou um senhor. Me trata, mas não chame patrão, porque isso é manter, ainda que indiretamente, ainda que sem consciência, um modelo de que quem é branco é patrão. E nós não podemos reforçar essa lógica histórica, que está sendo difícil, mas as mulheres e a população negra reagiu. O que tem de mulher hoje aí, até na Globo, que Paulo Henrique Amorim, que não sei quem se lembra, de um jornalista que nós tínhamos, morreu de infarto há poucos anos, ele disse que um dia foi entrevistar Roberto Marinho, que ele falou para o povo dele: você não vai botar preto em minha televisão, né? Está vendo que agora eles estão botando? Não é porque são conscientes, não é porque gostariam, estão sendo empurrados, senão ficam na berlinda. Não é isso? A mesma coisa está acontecendo. Tem um dos grandes repórteres aí que é homossexual e apresenta um desses telejornais da Globo aí, eu não sei se é o de hoje. É Globo News. É Globo News, né? Entendeu? Foi muito esforço, foi não renunciar, foi não admitir, né, que não são pessoas com os mesmos direitos, com os mesmos... Né? Você não pode estigmatizar ninguém por motivo nenhum. Então eu acho que se a gente puder, Laura, Júnior, todos que estão assumindo, contribuir para debates onde se reflita sobre essas coisas, onde se põe isso na mesa, onde se coloca as informações de qualidade. Eu vi um ex desse cara que foi presidente, que saiu, ele diz: rapaz, a gente é de tal jeito que se chutasse a criança, se ele chutasse a criança e as redes só deles dissesse que a criança que é culpada, a gente acreditava. Então nós precisamos sair desse modelo, né? E é isso que eu gostaria de dizer, que se eu fosse lembrar coisas que eu vivi em Canaã e que a gente conseguiu, segundo a maioria, deixar uma semente, pelo menos, de reflexão, de compromisso, eu fico satisfeito e feliz de voltar aqui. Faz 46 anos que eu deixei a direção do colégio, fui para Salvador. Vou dar uma na política. Em 78, Jadiel foi candidato a prefeito. Jadiel é um médico, filho de Nova Canaã, foi prefeito de Vitória da Conquista. Não sei se Chica ouviu falar dele. Ele foi o primeiro que quebrou o circo do coronelismo em Conquista. E eu apoiei ele aqui.
a conversa que tinham, para eu me manter sendo professor do Estado e eu me botar lá na divisa de Piauí ou Tocantins, né, desestruturar minha vida toda, com os filhos pequenos. Aí é que ajudou até a impulsionar a ida para Salvador. E vou contar a brincadeira, que já contaram do Jeep. Não ficou muito claro para você, não. O Jeep era o seguinte, o tio de Deon vai dizer, eu levo você para o comício. Agora, eu, minha mulher e o motorista, ficavam quem conhece Jeep, aqueles dois ladinhos ali, para ir a caravana do prefeito. Aí eles chegaram em 82, eu já estava em Salvador, e a gente precisa de um... Qual era o nome daquilo? A boca de alto-falantes. Não, era amplificador. Era o amplificador. Mas ninguém, era tudo estudante, não tinha carteira assinada, não podia fazer crediário. O único que teve foi eu, nós fomos lá na Carlos Gomes para poder fazer a prestação, trazer esse equipamento, que sem esse também não tinha nem como botar nada no sistema de alto-falante. Mas foram caminhadas que valeram a pena, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, já dizia o poeta Fernando Pessoa. Muito obrigado.